Fala pessoal, estamos aqui em mais um Upcast. Você que nos acompanhou nos primeiros episódios, muito obrigado. Você que está nos assistindo agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. A gente tem ouvido grandes testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio e você pode ser um propagador disso. Nós estamos aqui nos estúdios da MV7, essa parceria que o Senhor colocou em nossas vidas. Então, segue eles também lá no Instagram, MV7 Consultoria. Tá certo, Matheus? Segue lá eles também. Você que quer dar um upgrade nas suas redes sociais, na sua empresa, no seu negócio, na sua igreja também. Eles fazem toda essa assessoria. Você também pode gravar um podcast como esse, aqui neste lugar. Olha só, top das galáxias. E, sem mais demoras, queridos, Estamos aqui nessa noite, nesse dia, com um convidado muito especial, um amigo de ministério, uma pessoa que nós nos espelhamos, um jovem pastor, um jovem pastor da nossa geração. Estamos aqui com o pastor Renan Amorim. E tudo aí, bem, meu Thiagão? querido? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Fala, galera, como é que vocês estão? Cara, que alegria estar aqui com vocês, muito bom, né? Uma honra ouvir isso de vocês, vocês também são um espelho para mim, né? Acompanho vocês aí, tenho visto o trabalho que vocês têm feito. Estamos aí para somar, né? Tudo que for pro reino, a gente tá aí para caminhar junto, trabalhar junto em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, queremos aqui compartilhar testemunhos, tudo que Deus tem feito na sua vida. São muitas coisas, mas você, talvez as pessoas te conheçam, o pessoal que está nos assistindo de casa, conheço o pastor Renan Amorim, filho do pastor Marco Amorim. Mas se apresente aí, como é que foi essa conversão? Vocês sempre foram de igreja? Então, pastor, meus pais sempre foram pastores, né? Desde que eu me conheço por gente. Então, eu nasci num berço cristão, né? Mas nem sempre eu fui cristão, né? Acho que muitas pessoas talvez vão se identificar. Tem gente que acha que por a gente nascer num lar cristão, a gente já nasce crente, né? A gente já teve experiências com Deus, a gente tá convertido 100% ou tá buscando ali. Mas no meu caso, não foi dessa forma, né? Eu sempre estive na igreja, cresci na igreja, meus pais me ensinaram o caminho, mas eu demorei um pouquinho para ter o meu encontro real com Deus, né? Então, meus pais sempre foram cristãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, somos em 2 só apenas, e a gente cresceu na igreja, porém eu fui ter minhas experiências mais pra frente, lá com meus 17 anos, que foi meu encontro real com Deus, assim. Antes disso, eu vivi uma vida totalmente louca, né? Mas sempre na igreja. Seu pai... Sempre na igreja. Seu pai sempre esteve na mesma igreja? Não? Ou sempre foi itinerante? Meu pai passou por 7 igrejas. Ele começou lá no interior, né? Paraná mesmo? Do Paraná, A gente nunca saiu do Paraná, sempre foi daqui, né? Então, meu pai começou lá em Itapejara, eu não vou lembrar todas, mas Itapejara, daí ele passou por Jaguaraíva, onde eu nasci, eu sou jaguaraivense. E eu sou sengiano, você não sabia dessa? Não sabia. Do lado. Norte pioneiro. Norte, Eu sou de lá de Jaguaraíva, foi numa passagem que meu pai teve por lá, né? Onde eu nasci, mas eu fiquei apenas 6 meses lá, então não conheço nada. Eu vim pra Curitiba logo bebê e depois com criança a gente foi pra Paranaguá, teve passagem em Paranaguá e depois a gente teve em Curitiba, né? Mas nesse trajeto aí meu pai passou por algumas igrejas e hoje estamos em Pinhais, né? Que é onde estamos hoje. Meu pai já tá ali mais ou menos 13 ou 14 anos, né? Que ele tá no mesmo lugar. E a gente tá em Pinhais já faz um tempinho aí. Legal. Na primeira... E aqui é de Pinhais. Amém. E você comentou ali que nem sempre você teve ali um encontro com Jesus, né? Exatamente. Deu muito trabalho na igreja. Não, filho de pastor não dá trabalho na igreja, né? Nossa, cara, eu aprontei demais. Eu vou até contar uma história aqui que meu pai sempre conta. E vocês vão achar um absurdo, mas que aconteceu. Eu sempre fui extrovertido e bagunceiro mesmo, era arteiro. Se deixasse, descuidasse 1 minuto, 1 segundo, eu tava aprontando, né? E aí lá em Paranaguá, que foi onde eu passei uma boa parte da minha infância, a gente morou 8 anos e meio lá, que meu pai ficou na 4ª igreja de Paranaguá. Eu tinha muitos amigos, o Ministério Infantil era uma igreja grande, né? Tinha bastante gente. E a gente sempre aprontava, né?
E um dia o meu pai tava pregando e tal, e eu correndo pela igreja. Meu pai só olhou pra diaconisa assim, tipo, tá me atrapalhando, tirando minha concentração, né? Tipo, ele só com o olhar a diaconisa entendeu. E eu correndo pra lá e pra cá, era culto de ceia, se eu não me engano, que daí as crianças não iam pra salinha. Elas participavam da ceia com os pais, né? Ficavam lá aprendendo, assistindo, e eu correndo. E meu pai nunca deu autonomia, tipo assim, de me tratar diferente dos outros. Então, se não podia correr na igreja, eu também não podia. Sim. As diaconisas tinham autonomia pra puxar minha orelha e fazer o que elas quisessem, né? Meu pai olhou assim pra diaconisa e ela foi me pegar. Na hora que ela foi me pegar, cara, na frente do altar, assim, ó, igreja lotada. Eu desviei da mão dela e dei um socão na cara dela, assim, saí correndo. Meu Deus. Saí correndo. Teu pai quase meio vermelho, no mínimo. Daí, né, eu não lembro da reação dele, mas minha mãe disse que subiu o sangue dele e ficou vermelho, né? Porque, pô, meu filho na frente de todo mundo. Só que eu lembro, assim, alguns flashes. Foi uma reação... Não foi que eu quis dar um soco nela, mas foi uma reação que eu tive na hora, sabe? Tipo assim, tentou me pegar, eu desviei e sem querer eu joguei a mão na cara dela, assim. E não foi também um socão, nossa, eu era criança, né? Sim. Mas a atitude foi feia, né? E aí eu saí correndo, daí quando eu cheguei lá embaixo, desci as escadas, eu falei, puxa, que besteira que eu fiz, né? Chegar em casa, tô ferrado, vou apanhar um monte. Então era mais ou menos por aí, né? A gente aprontava várias, né? Hoje essa diaconisa é minha amiga, gosta muito de mim, ela lembra da história da risada, mas na época foi bem feio. Mas eu sempre fui muito arteiro, isso é fato. E você acha que por você ser filho de pastor, foi isso que te afastou de ter esse encontro? Porque você, filho de pastor, a gente que, né, mesmo sendo pastor, mas obreiro de igreja, vamos citar assim, às vezes os filhos não conhecem Jesus porque vê o pai e a mãe se dedicando muito na casa de Deus, né? Se dedicando muito ali à obra e às vezes acaba deixando um pouco sem vigia ali a própria casa. Você acha que foi isso? O que... Eu acredito que isso atrapalha um pouco, né? Porque, por exemplo, as pessoas elas olham para nós, filhos de pastor ou filho de algum líder da igreja, como se a gente tivesse que ser o exemplo. Tipo assim, a gente não pode ter falha. Não, você é o filho do pastor, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Então a gente é criado, infelizmente, digamos assim, como que eu posso dizer? A gente é criado, colocado num lugar onde a gente tem que ser o exemplo para todas as outras crianças. Isso pelo próprio povo, né? Você talvez já escutou muito, eu acredito que... Até ouvi o pastor Marcelo num corte falando, filho de pastor, pastorzinho né? Já jogam isso... É uma pressão, uma carga, tipo, né? Você que tem que ser, né? Tem que ser, ou você tem que ser igual ao teu pai, ou no mínimo parecido, né? Você tem que ser o exemplo e tal. Então ele já joga essa carga na gente desde criança, né? E isso atrapalha um pouco porque, assim, por exemplo, vamos supor, tem uma ministração lá na tua adolescência ou ali quando você é junior, que você tem um pouquinho mais de consciência, sobre arrependimento de pecados. Cara, eu criava um bloqueio, tipo assim, eu não posso mostrar que eu tô errando. Eu não vou entregar meu coração... Não vou demonstrar fraqueza na frente de todo mundo. Eu não vou lá pra frente, eu sou filho do pastor, cara. Eu posso estar meu coração queimando pra eu ir lá e me jogar do joelho. Pô, mas eu sou filho do pastor, cara. O que vão pensar? Eu tenho que ser o exemplo. Então, a gente às vezes se priva de abrir o coração pra ser tratado por essa pressão e essa imagem que as pessoas criam da gente, né? Não, os caras têm que ser perfeitos. E eu acho que isso impede um pouco, sabe? Eu tenho tentado desconstruir isso em mim, né? E com a minha galera lá. Mas a gente que está nessa posição de filhos, eu quero fazer isso diferente com meu filho, né? Quero trabalhar com ele isso diferente. Mas querendo ou não, impede um pouco da gente ter algumas experiências, né? Hoje eu olho para trás e falo, poxa, eu poderia ter essas experiências muito antes. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Sim. Então, eu acredito que essa pressão, esses olhares em cima da gente, acaba atrapalhando, sim, um pouco da gente ir pra frente. Você acha, então, que essa pressão te afastou? Porque você tem um testemunho forte no caso, você... Eu acho que diferente de alguns que a gente já entrevistou aqui, inclusive, você teve um tempo que você realmente se desviou, né? Esse foi um dos motivos ou não? Não sei se pode Também, contar. Eu posso compartilhar. Assim, como eu falei, como eu não me abria para o tratamento, e eu tenho uma coisa muito forte no meu coração, assim, que eu tenho aprendido,
que todos nós precisamos ser marcados por Jesus para a gente ter uma transformação, né? E como nós citamos aqui, pelo fato da posição, né, e essa pressão que tem, nós, filhos de pastores, temos um pouco de dificuldade de se entregar, né? Porque há medo do que os outros vão falar, há medo do que vão pensar, e a gente demora um pouco para ser marcado, né? Eu não generalizo, mas eu digo a minha experiência. Eu demorei para ser marcado porque eu não conseguia me entregar para o tratamento, eu não conseguiria me entregar assim para o mover de Deus, e eu demorei para ser marcado. Logo, como eu não tinha experiências radicais com Deus, eu não via sentido em estar na igreja. Então chegou um momento ali nos 13 anos, que é onde estava ali entrando na adolescência, junior ali, que a gente veio para Curitiba por causa do futebol, né? Eu jogava bola e eu vim fazer uns testes aqui no Paraná, os caras me convidaram, eu jogava lá em Paranaguá, e meu irmão ia fazer faculdade aqui, federal, né? Daí meu pai falou, então vamos se mudar todo mundo para lá, que eu não vou deixar vocês morar sozinhos tão cedo, né? Sim. E aí quando a gente veio para cá e eu não tinha essa firmeza, então, por exemplo, eu estava na igreja até os 13 anos, por conta de amizade. Eu gostava, era um clube a igreja pra mim. Vou lá rever meus amigos, vou lá aprontar com meus amigos, vou lá brincar com meus amigos. De certa forma também, por ser filho de pastor, era o único clube que você podia também, exatamente. Né? Exatamente. Era isso e a escola. Né? Só, né? Meus pais não liberavam muito para eu ter convivência. Por exemplo, nessa época, já existia, lá, pelo menos lá na cidade onde eu morava, já existia festinha de aniversário que era tipo socialzinha. Meu pai nunca deixava eu frequentar esses lugares, né? Porque a gente era cristão, então você não vai nesse tipo de lugar. Então, logo, minha roda de amigos era igreja e alguns momentos com pessoas da escola, né? E aí, com 13 anos, assim, que eu sou um cara muito questionador. Então, por exemplo, se alguém... Isso é uma coisa que eu tô trabalhando em mim também, né? Se alguém me falar algo pra mim, eu sempre fui assim, eu quero saber por quê. Então, me mostra aonde que tá, por que isso tá certo. Tanto que meu pai dava bronca, a gente tem a mesma personalidade, então a gente se confrontava muito. E com 13 anos eu comecei a raciocinar, assim, tipo, sobre a minha vida e falar, não faz sentido eu estar na igreja. Pô, 13 anos que eu tô na igreja e eu não tive experiência nenhuma, né? Eu vejo os outros ter experiência e eu nada e tal. E aí eu peguei, quando a gente veio pra cá, por causa do futebol, foi aonde eu me distanciei muito da igreja. Eu comecei a focar na parte do esporte ali, do futebol, e aí conheci algumas amizades erradas, e aí foi o passo daí onde eu entrei nas drogas, né? Que foi onde eu comecei a ter meus primeiros contatos, narguile, essas coisas assim, depois me apresentaram a maconha, e aí comecei a frequentar baladas, daí a partir daí. E aí foi um processo até os meus 17 anos que eu continuava indo, porque meu pai sempre foi firme. Eu tentava fazer o máximo que eu conseguia escondido. Mas chegou um ponto que não tinha como esconder mais. E meu pai não deixava eu ir, mas eu não tinha como me segurar. Ou ele me mandava pra fora de casa, ou ele falava, pô, vou ter que orar pelo meu filho, porque, cara, eu pulava sacada pra ir pra balada, a gente morava ali no bairro alto, eu fugia mesmo pra fazer o que eu queria fazer. E daí chegou um ponto que meu pai não conseguia mais me controlar, ele tava vivendo um conflito, um momento muito ruim em casa, como família, né? E meu pai pensou em largar o ministério nessa época, porque ele sempre falava assim, pô, não consigo ganhar a minha casa. Não faz sentido administrar a igreja. Não faz sentido eu pregar para outras pessoas, se eu não consigo ganhar o meu filho. E daí, tipo, a gente tava vivendo um negócio terrível em casa, assim. E eu me afastei totalmente, até os 17. E aí, cara, foi onde eu me afundei no pecado, assim, não queria saber de Deus de jeito nenhum, né? Eu lembro que depois eu vou até contar uma experiência que eu tive em relação a isso que eu vou falar agora. Eu liberava palavras de maldição, assim, por exemplo, meu pai questionava, filho, por que você tá fazendo isso, cara? Você, pô, não pode, você tem um chamado e tal, baraná. E eu sempre olhava para meus pais e falava assim, eu não pedi para nascer nessa família. Nossa. Vocês escolheram ser pastor, eu não escolhi. E agora eu tenho que ser uma coisa que não tá no meu coração, não quero. E eu sempre que a gente brigava, eu falava isso. Vocês que escolheram... Eu falava bem assim, eu era rebeldão, né? Eu falava assim, vocês escolheram essa merda de vida. Eu não quero ficar indo pra igreja.
Me deixa usar minha droga e fazer minhas coisas e não enche o saco. Eu era assim, né? E aí era uma coisa que eu lançava muito e eu não percebia o quanto eu machucava meus pais com essas palavras, sabe? Mas foi um momento de luta, assim, né? Mas eu realmente me afastei totalmente de Deus nesse período dos 13 até os 17 anos. 17. Adolescência toda, praticamente, né? Eu ia na igreja, em alguns cultos, frequentava, que meu pai nunca deixou eu não ir. Se eu tava em casa, você vai entrar no carro, você vai. Eu ia emburrado, mas eu ia. Então, eu sempre tive esse contato, sempre tava ouvindo, mas eu não tinha me convertido. Tava com o coração, O nessa coração época, tava fora. totalmente fechado e fora. Que bom compartilhar isso, ouvir isso, né? Porque são fases, né? Que muitos adolescentes que estão ouvindo a gente passam, talvez já se colocou em posição como essa, né? E como que foi que aí vocês lidaram? Aos 17 teve encontro com Jesus? Então, daí teve esse período, a gente sofreu muita luta e tal, e eu lembro até hoje, um dia alguém falou pro meu pai assim, alguém mal intencionado, mas aí eu vejo que às vezes os males, né, às vezes vêm como um bem pra nós. Alguém chegou pro meu pai e falou assim, teu filho tá traficando droga. Nossa. Daí meu pai já ficou, não, daí também já é demais, né? Aí já. Aí, porque, por exemplo, se eu tomei uma escolha, um exemplo, né? Tomei uma escolha de sair da igreja, né? Ter o meu envolvimento lá com as coisas erradas. Outra coisa é você começar a colocar a tua família no meio. Então, por exemplo, se eu realmente tivesse entrado nessa parte, vou virar traficante, um exemplo. Eu já não, e eu moro com meus pais, eu já não tô mais colocando só a minha vida. Envolvendo eles. Tô envolvendo eles, porque vamos supor, um dia a polícia bate lá, tá com droga em casa, meu pai entra como cúmplice, tipo, gera um escândalo, né? Então, e jogaram essa sementinha do mal. Fiquei sabendo, bem assim, fiquei sabendo que teu filho tá traficando droga. E aí, beleza. E eu estudava num colégio batista, ali no bairro Alto, e eu fazia esse trajeto no ensino médio de a pé. Sempre, né? Pela manhã. E aí meu pai começou a me seguir de carro, sem eu saber. E aí um dia, bem nesse dia, olha como que as coisas são. Bem nesse dia eu tinha comprado já minha paradinha lá pra usar. Eu tava com ela e meu pai não sabia que eu tinha. Ele sempre achou que eu usava fora de casa, né? Uma coisa assim, e eu evitava mesmo usar em casa. Eu usava na esquina da rua, eu sempre saía de casa pra usar. Mas eu sempre tinha comigo alguma coisa pra sustentar o meu vício, né? E aí eu tava voltando da escola, assim, daí eu tinha pego com um amigo que tinha levado pra mim e tal, um amigo, né, entre aspas. E aí eu senti que tava com uma sensação que eu tava sendo seguido. Mas eu ficava olhando assim, nossa, que sensação estranha. Bem na frente do terminal do bairro Alto, eu lembro até hoje, cara, cena de filme. Meu pai jogou o carro assim, porque ele viu eu pegando com o cara, né? Ele jogou o carro assim, abriu a porta do passageiro e me puxou pra dentro. Daí ele me jogou pra dentro, eu lembro até hoje. Ele tinha uma CRV preta nessa época. Ele me jogou pra dentro e trancou as portas. Daí eu falei, né? Ferrou. Na minha cabeça agora já era. E aí, cara, eu sempre, assim, meu pai sempre me corrigiu da forma que ele aprendeu, né? Sim. Então, os pais, né, do passado, eles corrigiam com castigo, com surra, né? Eles batiam. E meu pai sempre me corrigiu assim. Fazia alguma coisa errada, eu apanhava. Fazia alguma coisa errada, eu apanhava. E eu já tava esperando a surra. Nossa, agora eu vou levar uma surra daquelas, que eu vou nem andar mais, né? Aí, cara, meu pai encostou numa rua de canto, assim, mais deserta, travou as portas do carro e começou a falar. E meu pai chorava na minha frente, assim. E quem conhece meu pai, ele é todo durão, né? Sim. E meu pai chorava. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. E daí ele chorava e falava assim, filho, por que você tá fazendo isso? Eu não consigo entender. Pô, eu e tua mãe lutamos pra chegar onde a gente chegou. A gente tá pensando em largar tudo. Aí que ele começou a externar as coisas, né? Pô, estão falando pra mim que você tá traficando droga. Olha pra mim, você tá fazendo isso. Daí eu falei, não tô, pai. Eu só apenas uso, né? E tal, não sei o quê. Daí ele, pô, filho, não. Aí ele falou assim, daí que ele contou pra mim, eu tô ao ponto de largar o ministério. Porque não dá. Não tem como eu pregar pra pessoa sabendo que meu filho tá longe de Deus, né? Tá fora da igreja. Se eu não consigo ganhar vocês, que é o meu primeiro ministério, pra mim não faz sentido. E aí ele começou a chorar. Daí ele abriu o coração. Foi a primeira vez. Cara, eu preferia ter tomado uma surra.
Porque a surra você leva, dói na hora, você fica brabo, irritado e passa. Mas aquelas palavras do meu pai ficou martelando em mim. Ficou ecoando ali. Por isso que eu digo que foi um mal que veio para bem. Essa sementinha que a pessoa jogou, mal intencionada, proporcionou esse momento que meu pai abriu o coração para mim. E o Espírito Santo começou a me trabalhar comigo a partir daquela conversa. E a partir dali começou a martelar dentro de mim, cara. O que eu tô fazendo da minha vida? Pô, cara, olha só, eu vou destruir com tudo que meus pais construíram. E naquele momento, Deus começou a trabalhar em mim sobre a parte de legado, já. Naquele momento, foi em 2013, 14, se eu não me engano. Acho que foi 2013, final de 2013. Deus começou a trabalhar, né, sobre, olhar a história do meu pai, da onde ele veio, não tinha perspectiva nenhuma, né, e tal, e ver as maldições que ele quebrou na vida da família e tal, e agora chegar em mim e eu jogar tudo isso no buraco, jogar fora, né, e aí eu comecei a refletir, daí o Espírito Santo começou a trabalhar. Só que eu não consegui ter uma mudança radical do dia pra noite, né, então isso ficou martelando, ecoando, só que eu errei e falei um monte. Falei. Só que eu cheguei a um ponto que eu falei assim, pai, né, resumindo, falei assim, pai, eu quero mudar. Só que não é tão fácil como as pessoas pensam. Porque já era um vício? Já era um vício. Você não conseguia ficar eu já sem tinha mesmo. saído da maconha, tava na cocaína. Nessa época. Que época? Comecei com 15 na cocaína. Até os 17. Só que era uma coisa assim, a cocaína eu não usava todo dia. Mas ele tava é igual a maconha, por exemplo. Eu comecei uma vez por semana, quando tava com os amigos. Daqui a pouco acontecia um estresse. Eu queria descontar lá, entendeu? A minha válvula de escape era droga. Então, tipo, como eu não tinha experiência com Jesus, eu não sabia expor as minhas emoções na oração, diante dos pés de Jesus. Então, eu extravasava na droga. Só que chegou um ponto que ficou sem graça a maconha. E tem muita gente que fala, nada a ver. Por isso que eu acredito muito que a maconha é porta de entrada para as outras, porque eu vivi isso. Sim. Eu nunca pensei em cheirar nada. Nunca pensei em usar outro tipo de droga. Mas aí eu falo, não, vou ficar só na maconha aqui e tal. Só que daí chegava um ponto, as situações que aconteciam na vida, que você, agora eu preciso de um negócio mais punk. Mais forte, porque não, já tá acostumado teu corpo com aquilo. Isso. E daí eu comecei a usar, cara, outras coisas, experimentar e tal. Daí a cocaína foi assim, eu usei uma vez, daí começou a acontecer situações mais punk, assim. Eu falei, essa semana eu vou usar 2 dias seguidos. E começou a se tornar um vício, tanto que eu usei por 3 anos, né? Então eu sempre, revezava, digamos assim, usava essas 2, fora as drogas que se usa em balada, né? Que é as drogas sintéticas, que falam que sempre que eu ia pra balada eu usava esse tipo de droga. Mas daí eu já tinha se tornado um vício, eu não conseguia ficar sem mais. Daí foi quando você alertou seu pai e falou, olha, não consigo. Falei, pai, eu não consigo mais, tá difícil. E eu já tinha tentado uma vez uma overdose. Então, o que eu fiz um dia? Que também foi um marco, assim, para eu falar, o que eu tô fazendo na minha vida? A gente foi pra uma balada, eu tinha 15 anos para 16, e a gente jogava e o clube inteiro foi sem... Não podia, né? O técnico não podia saber. Mas acontece, o piazada que joga bola sabe. E a gente foi, todo mundo combinou de ir pra balada no Jockey Club ali, dos cavalos. Tem, hoje não sei se existe, mas na minha época tinha... me senti velho agora na minha época. Na minha época tinha uma baladinha ali dentro. E daí a gente foi numa que era aniversário de um piá do clube que tava organizando. E a gente foi lá e tal. E aí, cara, a gente entrou lá e nesse dia eu usei um monte de doce. E LSD, que eles chamam do êxtase, né? Queria ficar doidão. Só que daí tem um esquema, né? Você toma um pouco antes pro efeito bater no meio da festa. Então eu tomei, pá. Só que chegou lá, a festa acabou antes porque a polícia bateu lá. Tinha muita gente menor e a polícia bateu. E acabou com a festa. E levou um monte de gente. E daí, como nós era amigo do aniversariante, a gente saiu pelo elevador e saiu fora e a polícia não pegou nós, né? E a gente ficou na rua, cara. E aí começou a bater efeito das drogas na rua.
que era pra bater no meio da Da balada, festa. da festa, começou a bater na rua ali, na Vitor Ferreira ali, do Amaral. Cara, daí eu fiquei doidão, assim, e ninguém conseguia me controlar. Deu um church na minha cabeça, assim, tipo, eu tive uma pira errada, que a gente fala. E eu comecei a lembrar de toda a situação que eu tava vivendo em casa. E daí o inimigo começou a jogar na minha cabeça assim, cara, tira a tua vida. Vai lá, procura onde tem droga e enche tua cara de droga. E eu queria, tipo, incansavelmente eu queria usar tudo que eu pudesse naquele dia. Caramba. E meus amigos do mundo estavam tentando me barrar, tipo assim, não, cara, não faz isso, você é louco, tá. Eu falei, não, cara, eu tenho que fazer. E daí eu comecei a ir atrás e nesse dia, cara, eu usei tanta coisa que eu fiquei estragadão, assim. Caramba. Esse dia foi um dia que eu vivi, assim, que eu vivi tipo aquelas coisas de filme. Foi um dia que eu fiz tatuagem, eu fiz tudo que eu não podia fazer, que meu pai pregava contra. O inimigo Imagina. jogou na minha cabeça assim, faz. Isso já foi depois que eu tinha tido a conversa com meu pai no carro. Pra você ver como eu não consegui. Eu me arrependi, digamos assim. Eu senti que eu tava fazendo algo errado, mas eu tava tão afundado na lama que na primeira oportunidade que meus amigos me chamaram pra ir de novo, eu fui. Foi. E foi ainda pior do que as outras vezes. E aí eu fui num lugar lá que eu nem sei aonde, até hoje eu não lembro, e fiz tatuagem lá no fundo de um quintal, correndo risco de pegar doença e Caramba. um monte de coisa. Daí eu ainda não era tão bobo, né? Fiz num lugar que eu podia esconder, porque meu pai não podia saber sobre isso, né? Então eu escondi durante um mês dele, depois ele descobriu, daí ele ficou um tempão sem falar comigo. Cara, nesse dia eu, tipo assim, eu fiz de tudo, assim, ou meu pai me manda embora, ou eu me mato, ou acontece alguma coisa, mas eu não quero mais viver. Tipo, eu tava desistindo já de Desistindo. toda a pressão que eu tava vivendo, assim, pô, não faz sentido, porque eu já tava indo mal nos clubes, porque o teu rendimento, já não é fácil você ser jogador, né? Daí eu não cheguei no profissional, mas, tipo, você tem uma rotina de treinamento. Aí você começa a usar droga, o teu rendimento cai. Sim. Então eu comecei a ser dispensado dos clubes que eu ia. Então começava bem, aí eu começava a ter uma constância, mas por causa da droga esse rendimento ia caindo e os caras, tipo, não, tá fora. E aí eu já não tava indo bem. Então, por exemplo, a minha vida pessoal tava estragada, a minha vida sentimental tava estragada, o clima na minha família tava estragado. E agora o que seria a minha profissão, o meu sonho, tava indo por água abaixo. Foi onde acumulou tudo e eu falei, pô, não faz mais sentido. Eu cogitei a virar até um andarilho. Tipo assim, na minha cabeça. Pode tossir, né? Na minha cabeça eu pensei assim, vou morar na rua, cara. Se meu pai me mandar embora, assim, vou ficar usando o meu vício. Tudo que você tava envolvido, nada tava dando certo, E nada me satisfazia, sabe? nada tava bom também, né? Tudo, tipo, sempre eu tinha uma sede demais. Então, por exemplo, se eu usava droga, que achava que aquilo ia resolver meu problema, nunca era suficiente. Me envolvia em relacionamentos, né, namoro e tal. Nunca era suficiente. Então, não tinha nada que preenchia, né? A gente sabe do vazio que tem, que só pode, a gente fala, né, que só pode ser preenchido por Jesus. Sim. Eu tava vivendo isso, cara. Tipo, eu tava tentando em todos os lugares encontrar algo que eu me encontrasse, que me encaixasse ali, e Nada. nada. E aí foi o ponto que daí eu fui conversar com meu pai e falei, pai, não consigo mais. Não dá. Né? E daí, graças a Deus que meu pai tinha amigos no ministério que falavam pra ele, não desista do teu filho, ele tem chamado. Não desista do teu filho, não manda ele pra rua, não desista, continua orando, persevera, barará. E aí meu pai não desistiu, meu pai e minha mãe sempre oraram, né, e tal. E aí foi um ponto que eu pus a mão na consciência e falei, preciso de ajuda. Eu reconheci que eu precisava de ajuda. Sim. E foi o primeiro passo da minha libertação das drogas, que eu sempre quando sempre converso com gente que tem problema nessa área, né? O primeiro passo pra mim foi reconhecer que eu preciso de ajuda. E aí eu comecei, se precisasse ser internado eu seria, se precisasse qualquer coisa que precisasse fazer, eu tava disposto a fazer pra virar uma página e mudar, né? Ah, legal. E aí começou o meu processo. Daí foi em 2014, meu pai me mandou para o Impacto Estadual de Missões da Copa, que era a camisetinha amarela, escrito Jesus atrás, do Brasil, ali no Terra Boa. Lá eu conheci o CTM, daí eu falei, quero ir para lá, pro CTM, né?
Aconteceu várias outras coisas, mas resumindo, quero ir para lá pro CTM. Meu pai não pensou 2 vezes, me mandou, morei 1 ano lá no CTM e daí começou o meu processo de transformação. E mesmo assim, não foi do dia para a noite. Tive recaídas nesse processo, né? Tive alguns problemas ainda, né? Mas já não tão graves quanto o que eu fazia no passado. Já tinha ali alguma experiência com Deus também? Aí quando eu comecei a ter a experiência, nesse impacto, eu lembro até hoje, por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Júlio, que é o diretor do CTM, que nesse impacto eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. Foi o meu primeiro encontro, em 2014. Eu fui tomado, assim, de um ponto que eu nem lembro. Eu só lembro que eu acordei no altar jogado, assim. Eu só lembro disso. Mas foi a primeira vez que eu falei em línguas, foi a primeira vez que eu me derramei. Porque eu já não estava mais nem aí para quem meus pais eram, eu já não estava mais nem aí se eu era filho de pastor ou não. Isso no CTM? Não, isso nesse impacto, antes de eu ir. Que foi lá na minha cidade, em Pinhais, né? E daí eu falei, não tô nem aí, cara, eu preciso de uma transformação. E foi quando eu me abri e eu esqueci de quem eu era e eu concentrei, assim, eu quero encontrar minha identidade em Deus. E aí foi onde eu tive o primeiro encontro com Deus, um batismo com o Espírito Santo, foi nesse impacto. A partir dali, minha mente começou a abrir. Então, eu tive recaídas, mas igual você falou, já tinha tido uma experiência, eu tinha provado quão bom era aquilo, que eu queria mais, sabe? Então, toda vez que eu errava, eu me arrependia e buscava por aquilo de novo, sabe? Legal. E então, ali seguiu, teve impacto, também você foi pro CTM, né? Também te marcou. A gente falou antes de começar aqui, CTM sempre fica na tua história, porque eu acho que marca a vida de qualquer pessoa, né? Eu sou assim, um Renan antes e um Renan depois do CTM. Para quem não conhece, CTM é o nosso lugar aí de treinamento de missionário. A gente fala, né? Algumas siglas aí, às vezes a pessoa que está assistindo em casa não sabe. Não sabe o que é, né? É o centro de treinamento. Você ficou lá 1 ano? Eu morei 1 ano lá. É o nosso centro de treinamento missionário, né? Da Quadrangular. Eu morei... 9 meses, na verdade, né? Mas a gente sempre arredonda e fala que é 1 ano. Eu morei lá. É internato, né? Então, é uma escola que você fica morando lá dentro. Você estuda, come lá, se alimenta lá e vive lá. Tem rotina de trabalho lá dentro. Eu aprendi a fazer calçada lá dentro. Eu aprendi a carregar tora, coisa que eu nunca tinha feito. Aprendi a pescar. Tipo, várias coisas que você tinha que fazer lá na rotina de trabalho. Limpar banheiro, e lavar panela. E eu fiquei 1 ano lá. E pra mim foi um divisor de águas. Né? Primeiro eu quis ir, quando eu cheguei lá eu desisti, eu queria ir embora. Eu fiz de tudo para ir embora. Era lá na chácara em Agudos? Lá em Agudos, na chácara da terceira, né? E eu fiz de tudo para ir embora. Depois eu tinha desistido da ideia, a brilhante ideia que eu tive, né? Então eu fiquei 3 meses não aceitando as ministrações e não aceitando nada do que acontecia lá. Eu queria que me mandasse embora. Só que daí chegou no 3º mês, eu falei, pô, cara, não tem, eu tô aqui já, né? Não tem, caí na real, assim, né? Vim pra cá, eu que quis vir. Vou me abrir pro tratamento de choque, né? Vou deixar as coisas acontecer. Foi daí onde eu comecei a abrir também, né? De novo, lembrei daquela experiência que eu tive lá no Impacto e comecei a me abrir de novo. E falar assim, não, vou deixar Deus fazer o que Ele quer fazer em mim, né? Daí eu me abri os outros últimos 6 meses de curso, eu me abri pra tudo que Deus tinha pra fazer. Daí começou a minha transformação. Mudei minha forma de se vestir, eu me vestia totalmente diferente, assim. Comecei a mudar a minha forma de tratar as pessoas, né? Eu era um cara bem fechadão, assim, de poucos amigos. Eu fechava a cara e não tinha muita conversa, sabe? Sim. Eu queria ficar na minha. E aí eu comecei a me abrir pro tratamento, tive várias experiências, graças a Deus, fiz vários amigos. E aí de lá eu saí então pro ministério, né? E daí meu pai começou a me preparar pro ministério. E aí foi onde eu aceitei, não. Aquilo lá, filho de pastor, pastorzinho Foi onde eu aceitei, não por ser filho de pastor. Não por uma obrigação, mas por chamado mesmo. Exatamente. Por ser pelas experiências que eu tive, Deus falou, é nesse lugar que eu quero você. Eu poderia ser missionário, eu cogitei em ser missionário. Tipo assim, não queria ser pastor, né? Eu queria exercer. E eu fiz missões, né? Eu tive no Equador, tive no Uruguai. Fui fazer para me descobrir onde eu ia trabalhar no ministério. Sim.
Só que meu pai sempre falou, filho, eu acredito que Deus chamou pro pastorado, né? Mas, então meu pai sempre me deu liberdade para trabalhar com missões, mas sempre me orientou que, tipo, ó, é o que Deus falar com você, mas eu sinto que é isso. Sim. E eu comecei a buscar e Deus foi me trazendo para uma linha mais pastoral mesmo, né? Sim. E eu, não que eu não faça missões, mas eu não vou pro campo como eu imaginava que eu iria no começo. Só o campo, no caso, né? E hoje Deus me trouxe para uma outra realidade. E aí eu me abri, eu falei, não, então beleza. É para ser pastor, vamos ser pastor e vou me preparar para isso, né? E aí começou o tratamento. Hoje, para quem não conhece, o pastor Renan é o segundo pastor mais jovem Eu sou o segundo pastor mais jovem. do Paraná, não sei do Brasil, Do mas Brasil eu não conheço. Eu acho que não tem... não sei. pastor, não pastor auxiliar, mas pastor titular. Como é que foi essa transição aí? Seu pai já presidente daí aqui no Paraná e aí já transicionando uma igreja tradicional, né? Estabelecida ali em Pinhais. 59 anos. 59 anos. Então, é uma responsa também, né? Mas como que você tá lidando com tudo isso? Então, aí quando a gente chegou nessa fase, meu pai começou a falar sobre transição. Não sei que cargas d'água, Deus falou com ele que ele tinha que transicionar. E quando ele começou a falar de transição, eu estava no CTM ainda. Ele já começou a falar na igreja, ele não era o presidente ainda da igreja, nem nada, né? Mas na nossa igreja local, primeira aqui de Pinhais, ele já falava, ó, meu filho vai assumir. Se preparem que meu filho vai assumir. E todo mundo me conhecia, né? Tipo, a minha história e tal. Tipo, pô, o pastor ficou biruta, né? O filho dele vai assumir. O meu irmão, o mais velho, ele é mais quietão, né? Então, ele não tinha muito perfil, assim, né? O chamado e tal. Meu irmão é músico. E eu que tinha... Todo mundo falava, não, ele tem, né? Ele tem algo que... Mas ele tem que vir pra igreja primeiro, né? Só que ele não é convertido, né? Que negócio é esse? Vai passar. E só que daí meu pai sabia do processo que a gente tava passando e ele acreditava que Deus ia me transformar, né? E aí ele começou a profetizar isso, ó, meu filho vai assumir e tal, tal, tal. E eu tava lá no CTM me preparando. E daí o que aconteceu? Eu comecei a querer, não pastorado, mas querer ser o que Deus quisesse que eu fosse. Ó, que Deus quisesse que eu fosse. E aí eu comecei a buscar em Deus o que ele queria. E primeiro eu tratei o meu interior. Eu não pensei em ministério primeiro. Eu pensei, e é uma coisa que eu bato muito na minha igreja lá. Primeiro eu pensei em restaurar o meu relacionamento com ele. Antes de pensar em ser pastor, missionário. Então eu tava lá no CTM, eu orava assim, Deus, eu quero aprender a ser mais profundo em ti. Me ensina a ser apaixonado não pelo chamado, mas pelo meu propósito, que é se relacionar com você. Eu fui criado para ter um relacionamento. Então me ensina a ser profundo nisso. Não quero sair daqui, beleza, vou ser pastor, vou pregar para as pessoas, vou fazer as coisas, mas eu não tenho um relacionamento íntimo, diário contigo, né? Então eu procurei uma restauração no meu relacionamento com Deus primeiro. E aí quando ele começou a me restaurar, ele começou a colocar os sonhos dele no meu coração, né? E aí que eu comecei a sonhar com igreja, comecei a sonhar com continuar o que meu pai tinha feito. E lá atrás, naquela época do carro, que ele me trancou no carro, que o Espírito Santo já tinha gerado em mim esse negócio do legado. Pô, o que eu tô fazendo com o legado do meu pai? Nesse período que eu comecei a estar ali no final do CTM para voltar para a igreja, assumir algumas funções na igreja, Deus resgatou e começou a falar sobre legado novamente. E aí uma palavra que Deus me deu, que marcou assim, eu vou deixar essa para depois, mas Deus me deu uma palavra que marcou assim, que mudou da água para o vinho. Mas as primeiras coisas que ele cobrou de mim é que eu precisava ser íntegro, né? E ter um relacionamento profundo e ser comprometido. Porque eu sempre fui um cara assim, eu começava as coisas e largava. Eu acho que a nossa juventude tem essa dificuldade, né? De inconstância. Então a gente começa algo, não deu resultado imediato, a gente abandona. Uma regularidade e também um resultado imediato, né? E eu acho que o mundo leva isso pra gente, né? Por exemplo, a gente não consegue assistir uma propaganda de 5 segundos, a gente já fica irritado, né? Que aparece no YouTube. Não, pô, quero ver o vídeo logo, cara. E você quer ter um Spotify pago lá pra você não ver propaganda em lugar nenhum. Você quer ter
enfim, os recursos mais rápidos possível, que você quer escolher a hora que você quer assistir. Ah, não gostei mais, vou para outra. Né? Eu tinha essa dificuldade. Eu era totalmente constante. E daí uma coisa lá no CTM que o senhor me falou foi isso. Aprenda a ser constante na minha presença. Aprenda a criar uma rotina comigo. Perseverar nisso, né? Então, tipo assim, tem coisas que eu orei e busquei lá no CTM que ainda não aconteceram. Tem coisas que estão acontecendo agora. E eu fui pro CTM em 2015. Nós estamos em 2023. Então, tipo assim, se a gente não entender, e eu tenho buscado muito sobre isso, o tempo de Deus, na prática, é muito difícil de você entender, né? Sim. A gente sabe que o tempo de Deus, para ele, um dia é 1000 anos, né? 1000 anos é um dia, ele é o próprio tempo, enfim. A gente sabe de tudo isso, mas na prática é difícil a gente entender e saber esperar. Então, por exemplo, Deus liberou uma promessa, várias promessas. Nossa, Deus já usou tantas pessoas para falar comigo. Só que daí, pessoas liberavam, eu já começava a criar expectativa, sonhar com aquilo, e quando que vai acontecer, quando que vai acontecer? E daí passava 2, 3 dias, não acontecia, uma semana, um mês, eu falava, acho que não é uma promessa de Deus. E aí eu já largava de lado. Sim. Aí eu tentava construir em outra área. E eu sempre comecei coisas e não terminei. E foi algo que Deus tratou comigo no CTM, a ter perseverança. Seja constante. Na hora certa vai dar fruto. Na hora certa eu vou cumprir as promessas. Daí eu comecei a trabalhar o meu interior para eu poder Na verdade, eu realmente me preparei para o que estava para acontecer, né? Que eu não sabia, não fazia ideia. E meu pai já estava lá falando para a igreja, ó, meu filho vai assumir, meu filho vai assumir. E a igreja estava em construção, né? Estava em ampliação de templo, né? Sim. E aí a gente começou o nosso processo de restauração familiar aí também, né? Ah, legal. Legal você falar isso porque quem olha de fora pode pensar, só pensou na função e não na base, né? Então, eu acho que é muito importante você falar isso, que primeiro Deus trabalha na nossa base. Para Deus nos enviar, ele vai realmente tratar o nosso ego, o nosso caráter ali, forjar ele em Cristo, né? Então ele envia, né? É claro que eu acredito muito numa aceleração do Senhor. Sim. Nesses últimos tempos. Temos orado para que se levante uma geração sedenta, mas ao mesmo tempo profunda. E como você falou, somos levados a ver uma geração sedenta por Jesus, mas rasa. Sedenta por momentos, por paixões, por emoções, mas não essa profundidade que vai fazer a diferença, né? E esses desafios, né, que você falou ali, foi um processo, né? Essa transição já está 1 ano e... 1 ano e 8 meses. 8 meses, titular. Como é que tem sido esse desafio aí? Um jovem pastor, eu creio que muitos são levados jovens pastores, mas não a titularidade, né? Como é que você encarou isso? Porque... eu tenho visto assim, ó, pastor, eu tenho tentado olhar para minha família, assim, o que Deus fez em nós, como um propósito, não um propósito pessoal meu, mas eu acredito que Deus tem um propósito através da minha família. Então, por exemplo, meu pai começou algo e ele não era, vamos dizer exemplo, né? Ele não era ninguém, ele conheceu Jesus, Deus começou a mudar a história dele e tal. E tudo que aconteceu na nossa família, eu acredito que hoje nós olhamos para trás e falamos, poxa, Deus restaurou para que nós pudéssemos trabalhar como família. E hoje eu entendo assim, ó, porque o que acontece? A gente tem visto, eu tenho conversado com muitos pastores, né? Você também, e a gente tem visto um vácuo que a gente não pode permitir em relação às gerações, que é o que aconteceu lá na Europa, por exemplo, né? Você não levantar a próxima geração. Se você não levantar a próxima geração, você vai ter um vácuo daqui uns 10 anos e um país que é cristão vai deixar de ser cristão. Porque ninguém preparou a próxima geração. E aí o que eu entendo? Tudo que nós temos vivido como família, no geral, né? Hoje meu pai está na presidência da igreja, né? Eu assumi a igreja dele. E Deus colocou lá atrás, no coração dele, já antes dele ser presidente, esse discurso, digamos assim, de transição. Precisamos preparar a próxima geração.
E tudo que Deus fez na nossa família, e meu pai entendeu isso, eu dou graças a Deus, foi para preparar uma transição para que hoje eu pudesse estar à frente da igreja, né, com hoje 25 anos, assumi com 24, junto com a minha esposa, e poder mostrar que é possível você levantar jovens pastores e dar responsabilidade na mão deles e acreditar nessa geração que eles podem fazer. Então, tipo assim, meu pai fala muito isso pra mim, filho, olha, se a gente não tivesse tido toda essa experiência e não tivesse vivido tudo isso, ainda que Deus tivesse colocado esse discurso no meu coração, talvez não teria tanto peso, porque hoje eu posso mostrar, olha, eu passei pro meu filho e tá dando certo. Sim. Eu passei por um pastor jovem e a igreja tá indo pra frente. Então, tem muito pastor que tem, infelizmente, ainda um preconceito, achando que a nossa geração é responsável, que a nossa geração, se você der a igreja na mão dela, vai matar, ou se você der a igreja na mão da nossa geração, a gente vai ser muito liberal. Eu acredito que essa é a maior medo dos pastores, Sim. né? Tipo, eles vão banalizar. É um temor também, Sim. mas é um medo, talvez, de perder realmente todo o trabalho que conquistou, né? Então, esse negócio de legado é algo complicado. Eu acredito que é complicado, porque, querendo ou não, todo pastor, ou todo mundo tem o seu legado que você está construindo. E aí você colocar isso na mão, por isso que eu sinto uma grande responsabilidade. O que eu tenho carregado, igual eu falei no começo, quando a gente estava em off, hoje eu entendo que eu não carrego o legado do meu pai. Eu carrego um legado que Deus construiu através do meu pai. Então é muito mais do que eu continuar a história do meu pai. É eu continuar escrevendo a história, o legado que Deus quis para minha família. E é uma responsa grande. Poderia ser meu irmão, mas caiu na minha mão dar continuidade, né? Caiu na minha mão colocar isso para frente. Caiu na minha mão não deixar isso morrer, né? E eu vejo assim, é uma responsabilidade enorme. Sou apaixonado, né, pelo que eu tô fazendo hoje, né? Diferente de antigamente. E aí eu tive uma experiência com meu pai essa semana retrasada, que teve o Café com Pastores. Sim, estava lá também. Aonde, lembra que eu falei assim, eu lançava muitas palavras de maldição? Eu não quero nascer nessa família, eu não quero tal. Nesse café, o que aconteceu? A pastora lá americana estava pregando, a Sorinha Lindsay, e todo o tempo eu estava chorando. Deus estava falando algo muito forte, assim, no meu coração. Eu tive um novo batismo ali, assim, falei línguas novas e tal. E nesse dia, ela estava falando sobre a importância da imposição de mãos e transferência de unção, né? E eu comecei a trazer na minha memória que Deus não, que meu pai nunca fez isso. De a gente ter um momento de oração e lavar os nossos corações, né? A gente se acertou, a gente se reconciliou. Sim. Mas a gente nunca teve um momento, assim, de ligar isso no céu. Tipo assim, é isso. A gente tocou o barco, ele viu o meu amadurecimento, a minha responsabilidade como filho, como, né, futuro pastor e tal, começou a me preparar. E hoje a minha família vive uma harmonia muito boa, né? Eu sou super amigo do meu irmão, meus pais, a gente se dá bem, tem momentos de troca muito legal. Mas não tinha tido esse momento. E aí, sentadinho lá no meu banco, tava mais ou menos no meio, e meu pai tava lá na frente, né? Eu falei assim, Deus, que o Senhor prepare um momento hoje, e Deus trouxe à minha memória essas cenas que eu xingava meus pais, né? Eu falava assim, eu não queria ter nascido nessa família. E eu nunca tive o privilégio de falar pra ele que hoje pra mim é um privilégio, né? E aí eu falei, Deus, prepara um momento pra que meu pai venha orar comigo, e eu possa abrir meu coração pra ele, tal. E aí teve um momento de oração que as mulheres iam impor as mãos sobre as pessoas e eu não quis ir pra frente, fiquei no meu lugar. Eu falei, Deus, se for do Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou entender que meu pai vai vir até aqui orar comigo. E eu tava lá quietinho no meu canto, chorando, tendo meu momento com Deus. De repente meu pai chegou, colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a orar, transferindo. Falando, eu nunca fiz isso, mas hoje eu transfiro se eu tenho alguma coisa de bom, se tem alguma coisa que precisa ser transferida. Ele começou a liberar palavras de bênção sobre a minha vida e eu comecei a chorar. Quando ele terminou de orar, eu abracei ele assim, a gente chorando junto, e eu falei assim, pai, é um privilégio para mim ser teu filho. E aí eu comecei a agradecer a Deus e desfazer todas as palavras que eu tinha lançado lá no passado. E eu comecei a ligar no céu assim,
que privilégio ser filho de pastor, que privilégio estar na igreja, que privilégio fazer parte de um reino muito maior do que esse da terra, né? E mais do que palavras, é uma verdade, né? Uma verdade. Que você experimentou, a profundidade do teu relacionamento com Deus te preparou para esse momento, né? Hoje, uma frase sua que me marcou aqui é que tá vivendo os sonhos de Deus. Você começou a sonhar os sonhos de Deus e começou a colocar isso em oração e Deus começou a abrir ali, né? As portas, as maneiras. Exatamente. Então tem sido um desafio, 1 ano e 8 meses à frente. 1 ano e 8 meses. Junto com a minha esposa. E assim, foi uma transição bem saudável. Sim. Né? Meu pai foi largando aos pouquinhos. Comecei liderando jovens, daí depois ele pôs eu para liderar o louvor. E depois ele colocou eu para abrir os GDs da igreja, né? Junto com uma equipe. Discipulados. Então, os discipulados. Então, quando eu assumi a igreja, basicamente já estava tudo com a minha cara. Os departamentos, né? Boa parte. Boa parte. Então, eu já tinha algumas pessoas que já me conheceram a forma de liderar, como que eu era e tal. E eu só tive o trabalho de mudar, como você falou que era uma igreja mais tradicional, eu tive o trabalho de mudar a parte estética ali, né? Dar uma modernizada e tudo mais. Só que foi uma transição bem saudável. Meu pai, ele foi saindo devagarzinho, né? Ele não me deixou sozinho, ele sempre me deu suporte. Hoje ele quase não aparece por lá, a gente até brinca com ele, mas ele vai toda ceia, ele tá lá no domingo de manhã, né, no culto. Sim. E às vezes ele pede pra mim pra pregar, é até engraçado. Ele manda: ô filho, vai querer que eu pregue hoje? Eu falei: pra mim seria bom. Aí tem dias que ele fala: não, hoje eu não quero pregar, quero ouvir você pregando. Daí eu que prego, né? Sim. Mas ele tá sempre me dando suporte durante a semana e tal. Mas hoje, depois de 1 ano e 8 meses, quem coordena tudo é eu e minha esposa junto com a nossa equipe, né? Ah, legal. Mas foi uma transição bem aos poucos, bem saudável, assim. E agora que a gente tá consolidando o trabalho, assim, a equipe, a liderança. Mas a gente tá aí. Amém. E eu sempre pergunto aqui para os convidados, tem alguma mensagem que está queimando no coração do Renan hoje, que é a igreja lá, a primeira IEQ, enfim, né, aquilo que está queimando no teu coração, que vem da parte de Deus, um direcionamento? A gente tá numa vibe assim, e Deus tem trabalhado muito comigo. A gente teve uma experiência nesse ano, na nossa conferência. Até uma coisa que eu nunca abri pra ninguém, né? Vou abrir aqui. A gente fez uma conferência e Deus estava tocando muito no nosso coração, e a gente tá indo nessa linha de resgatar algumas raízes. Porque, como eu falei, muitos olham para nós novos, por causa de alguns, né, pastores que estão na mídia. Eles acham que a gente vai ser liberal, que a gente vai distorcer o evangelho. Eles têm esse receio, né? E a gente até compreende. Alguns olham pra gente como pessoas imaturas, né? Pô, cara, eles estão interpretando errado a Bíblia, vão dar liberdade demais, né? Vai ficar... Não é o evangelho verdadeiro e tal. E aí Deus colocou no meu coração esse negócio de retornar às raízes. Resgatar algumas coisas. Uma coisa que queima muito no meu coração e que eu tenho buscado, não é a minha área, não é o meu chamado, mas eu tenho buscado esses dons, é a parte de cura e libertação. Né, que a nossa geração, querendo ou não, vê muito menos do que os nossos pais viram, né? Acontecia muito mais no passado. E aí a gente começou a buscar, assim, sobre retomar as raízes. E ficou esse tema no nosso coração, a gente começou a falar muito sobre comprometimento com o reino, relacionamento de intimidade, fugir dos holofotes, né? Ter um relacionamento... tipo assim, a gente começou a trabalhar com eles que o holofote é consequência de um bom trabalho e um bom relacionamento com Deus. É natural que se você é um cara de Deus, você vai ganhar relevância, né? E você vai crescer e vai ter holofote sobre você. Mas você não pode entrar no evangelho, no reino de Deus, ou numa igreja, ou liderar alguma coisa pensando no holofote que isso pode te dar, né? E a gente começou a desconstruir isso. E aí todo ano a gente faz uma conferência, tô criando essa cultura lá, a gente começou no passado, no primeiro semestre e no segundo. E no ano passado a nossa conferência deu super certo. Tipo, foi bastante gente, a igreja lotou, levei meus amigos lá e tal, foi legal. E aí esse ano eu fui fazer de novo na agenda que tá na igreja, na agenda anual. Daí a gente colocou esse tema, retornando às raízes. E quando eu fui orar, Deus falou assim pra mim: tua conferência não vai bombar. Daí eu já fiquei em choque, né? Daí eu falei assim: então não é pra eu fazer, né? Pensei, se não vai bombar, não é pra eu fazer.
Daí eu comecei a orar, Deus, não é pra eu fazer, então é pra eu cancelar e tal. Ele falou, não, é pra você fazer, mas já tenha na tua consciência, no teu coração, que ela não vai bombar em questão de inscritos e gente. Sim. E eu fiquei com isso no meu coração. E eu sempre tô aprendendo a discernir 100% Deus, né? Quando é Deus falando, quando é coisa da minha cabeça e tal. E eu ficava nessa briga. Pô, será que isso... Ficou muito forte, assim. Tua conferência não vai bombar. E daí ficava assim, não faz sentido eu fazer então, né? Só vou ter prejuízo e tal, não sei o quê, um evento e tal. E ao mesmo tempo algo falando, faça. E a gente fez essa conferência. Daí nessa conferência eu levei o Davi Fernandes, né? Do Cultura do Céu. O pastor Carlinhos Napoli, lá da primeira, e o Mauro Ramos, eram os preletores. E daí, beleza, foi a nossa conferência que menos teve, como é que fala? Engajamento de público. Só que os 3 pregadores que vieram, e foi uma coisa assim que a igreja, eu não externei nada para a igreja, depois eu comentei com meus líderes sobre, mas a igreja inteira entendeu para onde que Deus estava querendo levar a gente, né? Foi quem tinha que ir naquela conferência. E a palavra dos 3 preletores foi... A gente encerrou a conferência com batismo. Daí no último dia tinha bastante gente. Mas as 3 palavras foram sobre... O Senhor está procurando filhos que conheçam o coração do Pai. Não foque em resultados, mas em frutos. E fuja dos holofotes. Então, e o Davi Fernandes, que era a figura principal, ele foi num domingo de manhã, né? E foi a sessão que menos teve gente. Caramba. E depois ele me abraçou no final da sessão e tal, falou assim, cara, não desista. Depois eu levei ele pra outra agenda que ele tinha, a gente foi conversando, falou, cara, não desista, é isso que você tá construindo, é isso mesmo. É isso mesmo, você não precisa pensar em multidões. Multidões é consequência. Daí, tipo, todo mundo viu que tá ampliando a igreja e tal. Ele falou isso mesmo, amplia as tendas. Mas construa um relacionamento forte com esses que estão aqui. Valoriza. É 60, é 70, é 100. Valoriza esses caras. E aí a conferência inteira virou uma chave na igreja. Porque todo mundo que foi, cara, começou a buscar um relacionamento mais radical com Deus, intimidade. E aí, a gente não sabe explicar assim. Claro que a nossa igreja não é uma mega igreja, também não é uma pequena igreja. Mas depois dessa conferência, começaram a aparecer muita gente diferente. Muita gente nova, visitantes e tal. Começou a vir gente para a igreja. E o povo começou a entender, os líderes, que o fruto do nosso relacionamento é que vai em profundo, é o que vai impactar as pessoas que estão lá fora. E aí... a gente entendeu, poxa, a gente entendeu que o relacionamento de Deus é algo principal, né? Acima de todas as coisas. E uma parte do povo entendeu isso. Então aí Deus começou a mandar as pessoas, né? Igual diz lá em Atos, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Deus começou a mandar as pessoas porque eu entendo que Deus olhou para nós e falou assim, não, vocês estão preparados para receber agora. Porque vocês têm uma profundidade agora para discipular, vocês têm uma profundidade para caminhar, vocês têm sabedoria para direcionar. Então, eu vejo que... E antes disso, a gente estava batendo muito cabeça. O que nós vamos fazer para trazer gente? O que nós vamos fazer para a igreja crescer? O que nós vamos... Estratégia. E nós estávamos deixando o relacionamento de lado. Acho que a principal estratégia de Deus para agregar pessoas no nosso ministério é a gente fortalecer as raízes, né? Estabelecer ali os fundamentos da igreja. Você pensa numa igreja cheia, você pensa numa estrutura. E a estrutura tem que estar bem, porque senão aquilo com o tempo vai afundando e as pessoas vão saindo. Cada vez mais eu vejo que é um direcionamento de Deus mesmo, porque cada vez mais a gente vê igrejas onde a porta dos fundos é maior, né? Onde as pessoas entram, legal. Amém, né? E não, o Senhor quer cuidar dessas almas. Os cultos não tem que ser entretenimento, né? Podem ser em alguns momentos, sim, a gente sabe que a nossa geração precisa de certa forma disso, senão o mundo lá está preparado, mas tem que ter fundamento. Não é o foco, né? Não o entretenimento não é o foco. Mas a gente usa muito lá no nosso UP essas chamativas, né? E até conversando com os nossos líderes alguns dias atrás, nós falamos, olha, tudo isso que a gente faz é muito válido,
desde que tenha fundamento, desde que a gente esteja pregando na célula, no discipulado, nos ensaios, a gente parar de pregar, parar de ser profundo, né, no nosso ensino ali, no nosso tempo com Deus, uma hora ou outra o inimigo vem e destrói, né? E obrigado por compartilhar isso. Eu vejo que é muito de Deus. E a pergunta que a gente faz para todo convidado, pastor: qual o momento da sua vida que você teve um up? Assim, que virou uma chave, que você fala assim, não, aqui foi up mesmo. Então, o up, eu tive alguns upzinhos, né? Mas o up máximo, assim, eu creio que a gente passa por ciclos, né? Sim, estações. E essas sessões, esses ciclos, uma hora a gente rompe e vai pro próximo ciclo. Então, toda vez que a gente rompe, é um up que a gente dá, né? Sim. Mas o meu último up, assim, que é um mais fresco, que tá na minha cabeça e que é a realidade que a gente tá vivendo hoje, ainda nessa questão de legado, e eu creio que é algo que Deus me chamou e a minha família para esse tema. Então, geralmente, tudo que eu leio, tudo que eu vou para a palavra me chama a atenção, esse lado de dar continuidade, né, de continuar algo que alguém começou. O up assim, que destravou minha mente foi quando eu estava lendo, acho que se eu não me engano, a referência é Lamentações 5, quando Jeremias, ele chora. Ele sempre chora, né? O profeta chorão. Mas ele começa a orar, e aí ele pega assim e ele começa a lamentar. Lamentar, tipo assim, cara, o nosso povo está sendo entregue, as nossas heranças estão sendo entregues a povo estranho. E o nosso território está sendo entregue a povo estrangeiro. Tipo, o que eu entendo? Jeremias, ele estava chorando, porque tudo que Israel havia construído, e tinha construído até ali, estava construindo, tudo que havia sido construído estava sendo entregue a pessoas que não eram para herdar aquilo. Por falta de preparar uma próxima geração, por falta de cuidar daquilo que Deus deu. Então ele começa a lamentar por isso. E aí eu fui ler a história do sacerdote Eli, que tá lá, eu acho, 1 Samuel, capítulo 2, do 22 para frente, do profeta Eli, que o seu pai, e eu me identifico muito com essa história, só que eu tento fazer o contrário que Eli. O pai dele foi chamado por Deus, né? Como sacerdote, a palavra diz, e o pai dele foi chamado por Deus como sacerdote lá e tal, e aí ele herda o legado do pai. E ele se torna um sacerdote também. Sim. Só que ele não preparou seus filhos. Então a palavra mostra lá que os filhos de Eli, eles se deitavam com as mulheres na entrada da tenda do encontro e tal. Então os filhos de Eli, eles não estavam continuando o legado do seu pai, porque o Eli não se preocupou com a geração dele, e a palavra diz, Deus fala bem assim para Eli através de uma outra pessoa, ele fala assim, olha, aconteceu o seguinte, você pegou e honrou mais os seus filhos do que a mim, Deus fala para ele. Então, tipo assim, o que eu entendo? Ele focou só na parte terrena. Ele esqueceu de preparar os seus filhos para o ministério, e seus filhos não tinham temor a Deus. Sim. E aí o que acontece? A palavra nos mostra que ele acaba mal. E o erro de Eli, ele foi um homem de Deus. Mas o erro de Eli foi que ele não preparou a próxima geração. E morreu nele um legado que o pai dele havia construído. Então, Deus foi passado esse legado do pai para o filho, e ao invés de continuar para os outros filhos, ele matou ali, né? Tanto que ele morre lá, caindo de uma forma bem nada a ver, caindo e quebrando o pescoço. Mas ele acaba mal, ele começa bem e ele acaba mal. E aí foi o up que abriu assim na minha vida, abriu o up nesse sentido. Por exemplo, cara, não pode morrer em mim o que meu pai começou. E daí foi o que eu comecei a colocar no meu coração, na minha mente. Eu não posso ser como o sacerdote Eli.
Tanto que daí depois Deus levanta Samuel, né? E Samuel se torna um profeta e tal, que conduz o povo. Mas não era para ele acabar daquela forma. Sim. A história de toda uma família acabou nele porque ele não preparou seus filhos. E me chama muita atenção quando Deus fala assim para ele: você honra mais os seus filhos do que a mim. Vocês estão engordando com a oferta do povo, ou seja, vocês estão tão preocupados com a herança, estão deixando o legado de lado. E aí foi o que eu comecei a criar na minha cabeça, no meu coração. Eu não tô na terra para fazer herança. É bom a gente ter herança, né? Não vou falar que é para você deixar os teus filhos sem nada, né? Isso é uma consequência, né? De um trabalho e tal, financeiro. Mas o meu foco não é herança, o meu foco é legado. Herança é aquilo, na minha concepção, herança é aquilo que é terreno e vai ficar aqui, cara. Mas legado é algo que você constrói para uma eternidade. Então, existem muitas pessoas que não têm condições de deixar uma herança. Talvez tem pessoas nos assistindo, sou de uma família humilde, eu não tenho condições de deixar um imóvel para o meu filho, um carro e tal. Mas você pode deixar um legado, que quando você morrer, esse legado vai continuar. Quantas pessoas eu conheço simples que morreram, mas deixaram um legado para a família? Poxa, eu vou continuar servindo a Deus porque minha mãezinha lá no passado foi transformada e deixou um legado na família onde toda a família hoje está na igreja por causa do legado daquela irmãzinha. Sim. Ela não deixou nenhuma herança financeira, mas um legado ela deixou marcado. Sim. E os filhos, os netos estão no caminho do Senhor por causa de um legado que ela construiu. Que foi deixado. E esse foi o up pra mim. Abriu minha mente. Falei assim, não vai morrer em mim. E quando meu filho tiver um pouquinho mais de entendimento, né? Que hoje eu tenho um filho fez 6 meses ontem. Eu vou começar a passar isso pra ele. Eu não vou impor nada, né? Claro. Mas eu vou falar, filho, você tem um legado a dar continuidade. Não precisa necessariamente ser um pastor titular, como o teu avô foi e eu estou sendo, mas um legado de ser um homem de Deus. Seja fazendo missões, seja um empresário de negócios, mas que leva Jesus através da palavra, através dos seus negócios. Seja onde for, mas o legado máximo é ser um homem de Deus, né? Então a gente às vezes acha que legado... O meu legado não é que meu pai é pastor titular e eu tô continuando sendo pastor titular. Mas sim de carregar a presença. Carregar a presença, que era, pegando ali de ali, né? Era responsável pelo lugar que representava, né? E ele não soube cultivar isso dentro dos próprios filhos. Os filhos não tinham temor, né? Não tinham temor pela presença, né? Que era o que Samuel estava tendo já de ouvir a voz de Deus chamando pelo nome, né? Os filhos de Eli não presenciaram, não tiveram essa oportunidade. Não porque talvez Deus não deu nenhum sinal, mas porque eles não deram oportunidade, né? Deram espaço para o Senhor, né? Direcionamento de Deus. E esse foi o up, assim, pra mim, sabe? Tipo, abriu minha cabeça e falei, não, eu tenho um legado a continuar. É um legado que Deus começou a construir no meu pai, na minha família. E eu vou dar continuidade até o final da minha vida, eu vou lutar por isso. E aí eu fiz um voto com Deus que, como eu falei pra você, a mensagem que tá nos nossos corações, eu fiz um voto com Deus que eu falaria, eu faria e tudo que ele me pedisse, né? Então, independente do que acontecesse, independente, é uma palavra mais dura que eu tenho que liberar sobre o altar, mas é o direcionamento de Deus, então eu vou liberar porque eu entendo que o povo precisa ser conduzido por isso. Eu não vou fugir de algumas coisas. Tenho medo de perder gente, porque eu não posso exortar, não posso falar sobre arrependimento, porque senão eu perco gente. Eu tenho que falar só sobre isso aqui, que isso aqui agrada o povo, né? E isso é uma premissa que a gente está trabalhando na nossa igreja. Vocês não estão aqui para ouvir o que vocês querem ouvir. Né? Eu e vocês, né? A gente sempre fala isso de altar. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. E nem sempre é o que nós queremos. Sim. Mas a gente tem ido nessa vibe, sabe? 1 ano e 8 meses aí, graças a Deus, Deus tem nos sustentado, né? Estamos ampliando, reformando e fazendo várias coisas. E uma coisa que eu fico muito feliz, que agora eu parei para pensar assim, há uns tempos para cá, que bom que eu
tô fazendo isso e assumir cedo, sabe? Essa responsabilidade, porque, igual eu falo pros meninos lá da igreja, daqui 10 anos nós vamos ter 35 anos. Nós vamos ter 10 anos de bagagem e vamos estar no auge da saúde, no auge da nossa vida ali, né? Consolidado. Quanta coisa a gente não pode fazer. Sim. E às vezes os jovens aí que estão assistindo a gente, os adolescentes, eles acham, vou esperar meus 20, meus 30. Curtir a vida primeiro. Vou curtir a vida. É. Cara, melhor lugar é a presença. Melhor lugar é o sendo a vontade de Deus, né? Pegando um gancho disso, os adolescentes que já me perguntaram, como que foi pra você, então, dos 13 aos 17, futebol, né? Viveu essa realidade. E aí, abrir mão. Hoje você não... Ó, vou falar uma coisa. Não sente falta, fala assim, poxa, será que eu não estaria... Isso é uma outra coisa. E o cara é boleiro, hein? Pra quem não conhece, canhotinha do rapaz. Chamamos ele pro futebol, o bicho meteu uma bicicleta. Isso é uma outra coisa que a gente sofre ainda, né? Porque meu pai quase foi também. Não sabia. Então ele me incentivou a jogar no começo, né? E eu já tô sonhando que meu filho vai estar com as duas, né? Meu pai era destro, eu vim canhoto, agora meu filho vai estar com as duas. E, cara, assim, ó, foi uma renúncia muito grande. Eu tenho aprendido muito sobre isso. O evangelho é renúncia. Não adianta falar que... Não. Você tem que renunciar, principalmente sonhos que você tem. Se tá fora dos planos de Deus, esquece. E eu tava brincando com meu pai, e meu pai falou que acontecia isso com ele, quando ele foi chamado pro ministério. Às vezes eu sonho que eu tô jogando, cara. Caraca. Sabe? Tipo assim, você acorda com aquela vontade, tipo, nossa, cara, podia estar jogando, sabe? Tô ouvindo esses irmãos aqui só reclamar da vida. Você começa a lembrar de como você jogava, dos momentos que você tinha no clube, né? Aquele momento de menino, que é o sonho da maioria dos meninos aí. Cara, até hoje, volta e meia, vem esse sonho. Eu sonho de sonhar mesmo. Tô dormindo sonhando que eu tô jogando e fazendo gol, tipo, em Copa do Mundo. Uns negócios loucos, assim. E aí você acorda com aquela vontade de jogar bola. Que foi tua realidade? 5 anos, né? 4, 5 anos aí. Foi teu... Foi minha realidade desde criança. Eu comecei a jogar com... Eu pulei o muro de casa pra ir jogar numa escolinha escondido de bairro que tinha. Meu pai foi me buscar com a varinha. Varinha de marmelo. Quando ele chegou lá, o técnico falou, aquele ali é teu filho? Daí meu pai falou, é meu filho, vim buscar ele. Fugiu de casa. Daí o técnico falou, não, senta aí e assiste ele jogar. Daí meu pai sentou, daí ele viu que eu nunca tinha feito escolinha nem nada. Daí ele viu eu jogando, chutava com a esquerda já, desde piazinho, né? Isso eu tinha uns 6 anos quando eu fui. Caraca. Eu era pequenininho, eu pulei o muro e fui. Porque eu queria jogar bola com os piazinhos da vila lá. Daí era uma escolinha da prefeitura. E aí meu pai viu, ele escondeu a varinha, se arrependeu, né? E daí ele começou a me incentivar. Daí ele viu que tinha futuro, né? Começou a me incentivar. Então, desde criancinha eu comia bola. Eu vivia com bola no pé, foto com bola no pé desde criança. Só que daí, como eu falei, aquele processo que eu passei nos meus 13 anos, que foi... Meu pai fala até hoje, cara, se você tivesse se dedicado, você teria sido. Tenho certeza. Porque, tipo assim, na minha categoria, eu sempre fui um cara preguiçoso para treinar. Então, por exemplo, tinha uns caras que... Então, nunca tive físico bom. Eu já fui um pouquinho mais bombado, porque era obrigado a fazer academia, né? Mas, tipo, eu nunca tinha um físico bom igual os caras que se esforçava. Só que eu tinha habilidade. E eles tinham que treinar muito pra ter aquilo, e eu jogava porque eu gostava. Tipo, pra mim era brincadeira. Então, eu aprendi a dar elástico cedo, aprendi umas coisas assim que os piá ficavam treinando pra fazer. E daí meu pai falava, pô, e todos os treinadores falavam, cara, e eu jogava de lateral esquerdo. E, pô, você vai dar. Só que eu tinha preguiça do físico daí. Então, e hoje em dia a gente vê que o futebol é mais físico do que habilidade. Você tem que ser um craque, né? Muito craque, tipo Neymar, esses caras aí, pra você se destacar. Senão, você tem que fazer muita academia também. O físico pega muito, né? Trabalho físico. E eu tinha preguiça. E essa parte me pegou muito, assim. E aí, o que aconteceu? Eu desisti, só que todos os dias eu ainda renuncio isso. E esses dias eu tava conversando com meu pai, pô, pai, sonhei que eu tava jogando. Ele falou, não acredito, até isso você puxou eu também sonhava. Demorou para sair do meu coração isso. E aí o que eu começo a fazer?
Quando eu sonho, eu já oro e renuncio. Falo, Deus, não quero que esse sentimento tome conta do meu coração. Porque daí o que acontece? Eu entendo que o inimigo aproveita para me tirar do foco. Chegou uma época que mesmo no ministério, eu ainda não era pastor titular. Mas começaram a me chamar para jogar bola e eu tenho dificuldade de falar não, né? Pro futebol é uma coisa que Deus me tratou bastante. E jogar campeonato de novo, assim, de suburbana, ou campeonato da cidade, vila, Sim. de futsal. E chegou uma época que eu, por exemplo, toda a agenda livre que eu tinha, eu me enfiava no futebol. Ah. E daí eu tava alimentando aquele desejo. Daí você ia lá, jogava um jogo bem, ganhava um troféuzinho, você já se animava. Aí eu vi que isso alimentava e Deus começou a falar comigo, cara, não é esse o caminho. E daí eu já comecei a inclinar o meu coração de novo para aquele sonho e deixar os sonhos de Deus para lá. Até que então eu entendi, fiz um voto com Deus e eu comecei a renunciar. É um sonho que ainda tem no meu coração. Hoje é impossível ser, já passou da idade. Mas ainda vem aquele sentimento. Daí eu comecei a renunciar, eu ainda jogo, né, brincando, jogo uma vez por semana, 2 no máximo, mas eu comecei a renunciar essas vontades, esses sonhos e comecei a me preparar, por exemplo, comecei em seminários, comecei a ir em treinamentos, eu comecei a alimentar o sonho de Deus. Ah, legal. Então, por exemplo, eu tô vendo uma coisa que minha igreja está necessitando, eu vou buscar a ferramenta para aquilo. Eu vou me preparar naquilo, eu vou pra cima naquilo. Então, eu parei de alimentar o meu sonho carnal, digamos assim, um sonho de guri que eu tenho, e comecei a dar espaço e focar minhas energias em alimentar o sonho que Deus está gerando no meu coração. Ah, legal. Porque no fim das contas, né, dentro de tudo que a gente falou, hoje eu tenho a plena convicção que o que vale a pena pra mim é eu deixar uma marca na minha geração, enquanto eu estiver aqui, né? Então, quando Deus me levar ou se Ele voltar, pelo menos eu fiz alguma coisa relevante. Independente se foi para 2, 3 pessoas, 50, 1000. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. O que Deus me criou para fazer, né? Então, é uma coisa que eu renuncio todos os dias. Não é assim, sumiu o sonho e acabou. Né? Às vezes martela lá. Sim. Só que devo falar, não quero. Prefiro esse aqui que eu tô vivendo hoje, né? Ah, que bom você falar isso, porque vivemos uma geração onde muitas vezes a gente vive experiências e a gente, puxa, será que se eu tivesse investido, hoje não estaria em outro lugar? Fica preso, né? E fica amarrado, né? E fica ali lutando, então vou ficar nessa mesmo. E aí uma decepção ministerial pode vir, né? É bom você compartilhar, porque eu acho que é a melhor saída para quando nós nos depararmos com situações assim, seja de futebol, pode ser oportunidade de emprego, que muitos, talvez ali na juventude tiveram e por momentos deixaram outras situações tomar, né? Eu acredito que a caminhada com Deus vai direcionando para isso. E foi algo que o né? inimigo sempre pegou em mim, sabe? Tipo assim, esse desejo. Pra você ver, né? Eu acredito muito que o inimigo não trabalha só tipo assim, coisas erradas que fazemos. Ele aproveita alguns desejos que você tem e ele tenta também tirar do foco de outras formas. Quando eu cheguei a trabalhar de estagiário na prefeitura. Quando eu fui para a parte profissional, eu tinha desistido do futebol. Eu estudava no ensino médio e estava na prefeitura. E eu entrei no departamento de eventos ali em Pinhais e eu ia construir uma carreira, tipo, vou ser funcionário público, sei lá, alguma coisa assim. O que aconteceu? Nisso, eu estava estagiando e jogando suburbana. Acho que é Série B da suburbana. Daí eu tava num time, Sergipe, ali de Pinhais, tava jogando e tal. Nisso apareceu vai ter uma peneirada pro J. Malucelli, na época que era o Corinthians Paranaense. O Corinthians tinha comprado. Lá no Barigui, se não me engano. Daí teve uma peneirada ali em Pinhais, que um dos técnicos da base foi lá, o olheiro. Daí a gente foi lá fazer o teste. Aí tinha uma galera de Piá, passou eu e mais um. Olha aí. E eu já tinha desistido do sonho. Aí já cresceu o sonho de novo. Fui lá, pedi demissão do emprego, Caramba. larguei tudo e fui pro J. Malucelli, né? Corinthians Paranense na época. Daí era muito massa, o uniformezinho do Corinthians. Já acendeu aquele sonho de novo. 2014, antes de eu ir pro Impacto. Então já tive esse processo de desistência lá atrás, né? Daí nessa parte, nesse momento da minha vida,
que eu fui jogar lá, eu larguei tudo, cara, e voltei. Era um negócio muito forte ainda, que eu achava que tinha chance e tal. E eu fiquei, se eu não me engano, apenas, acho que foi 3, 4 meses lá só. Que daí eu passei no teste, né? Fui pra lá e fiz os treinamentos, fiquei lá um tempo. Só que era sub-20, eles estavam sendo preparados pra jogar Copinha, Copa São Paulo. E eu tinha 17 ainda. Então eu e mais 2, a gente tava num grupinho sendo preparado pra Copinha do ano que Do vem. próximo ano. Pra gente ser, tipo, os experientes do próximo ano. Só que ali aconteceu algumas situações, chegou um cara que jogava na minha posição, que veio lá de Portugal, que era lateral esquerdo, não dava pra manter os dois no mesmo clube, e daí me dispensaram. Isso em 2014. E daí, quando eu voltei, eu tava sem emprego, sem nada. Tipo, eu tinha jogado tudo no lixo, né? Daí foi o momento onde, né, eu fui pro Impacto, daí do Impacto fui pro CTM, teve essa parte também. Então, eu cuido muito com isso, né? Ou, claro que hoje, igual eu falei, hoje é impossível, né? Meu coração já tá totalmente inclinado para Deus. Mas eu não alimento para eu não fazer nenhuma besteira. Imagine, aparece uma proposta, uma oportunidade, o cara larga todo o ministério para jogar bola na várzea, um exemplo. Porque o sonho do cara é ser jogador, né? Então, tem coisas que a gente precisa cuidar muito, né? Aqui a gente tá dando o exemplo do futebol, mas igual você falou, pode ser em qualquer outra área que você tinha o sonho de ser, mas não era o sonho de Deus para você, né? Então é sempre uma luta constante de você não dar espaço pros sonhos do teu coração e alimentar os sonhos de Deus em você, né? Sim, oportunidades que aparecem, que podem ser boas, mas não são de Deus, né? Nem toda porta aberta é de Deus, né? Nem toda porta aberta é de Deus, exatamente. Pastor, obrigado por esse tempo de mesa, Tamo junto. esse testemunho maravilhoso. Tenho certeza que veio enriquecer a minha vida, a vida de muitos que Amém. assistiram, acompanharam conosco aqui esse tempo. Creio que não chegamos às 2 horas, 1 hora e pouquinho, mas foi um tempo muito precioso, muito gostoso. Que Deus continue abençoando seu ministério, um jovem pastor ali, dos desafios, creio que são muitos, né? Mas tenho certeza que Deus já tem te capacitado. Com certeza marcaremos uma próxima, Amém. um tempo de mesa. Amém. Vamos junto aí, com certeza. E tem projetos futuros aí? Ixi, muita coisa pra rolar. Tamo tudo um processo, né? Mas estamos trabalhando, temos também futuramente pensamos num podcast, né? Mas isso bem lá pra frente. Tá estruturando algumas coisas, mas a gente tem vivido coisas maravilhosas, cara, em Deus, assim. Eu digo, né, sempre falo pra minha esposa, eu tô vendo a melhor fase da minha vida. E eu sei que pode melhorar, né? Deus sempre tem algo melhor e novo, né? E a gente tá buscando, cara. Eu sou muito feliz o momento que também a gente tem vivido como igreja, como denominação, né? Eu tava falando isso pros meninos ontem lá em Maringá. Cara, a gente tá vivendo um momento... Eu creio que a nossa denominação, ela tá entrando... eu acredito assim, existe uma palavra pra nação, né? A gente sabe disso, que o Brasil vai ser celeiro de missionários. A gente sempre ouviu isso e os caras falavam lá atrás. E continuam falando. Continuam falando e é algo profético. Tanto que é uma linha que eu nunca fui tão aberto pro profético. Né? Até compartilhei com o Richard ontem. Ontem não, no sábado. Eu sempre fui travado no profético. Né? Sendo sincero, assim, eu sempre fui um pouco cético com algumas coisas e tal. E eu conheço muita gente que é assim. Sim. Só que, cara, existe uma atmosfera em questão... questão mundial, mas principalmente sobre o Brasil... e até o pastor Silas falou assim pra mim, nos últimos dias, o versículo lá que jovens profetizariam, né? Teriam visões, sonhos, os velhos e tal. Então, está dentro da palavra o momento que nós estamos vivendo. Eu creio muito que a gente está próximo, né, dos últimos dias e existe um mover profético. E aí, o voto que eu fiz com Deus é que eu estaria debaixo da palavra dele e da vontade dele. Ainda que eu não seja tão ativo nessa parte profética, eu comecei a buscar, cara.
Porque eu entendi, eu falei assim, não quero que minha igreja fique de fora disso. Sim. Eu não quero que a Quadrangular Pinhais fique de fora do mover que Deus está fazendo no geral. Então, se eu preciso abrir mão de paradigmas, preconceitos que eu tenho, que foi criado lá atrás, na minha criação, eu vou quebrar, vou romper, para que eu possa estar dentro do plano de Deus também como nação. Tipo, eu quero fazer parte daquela porcentagem lá que vai estar dentro de todo o plano de Deus que ele tem construído, né? E aí eu comecei a buscar seminários proféticos, comecei a buscar ativação profética, comecei a ir para essa área, porque eu sempre fui muito mais racionalzão, assim, sabe? Sim. E eu comecei a abrir para esse momento novo de Deus, assim. E, tipo, nessa última semana que a gente teve seminário lá, né, e tal, conferência, cara, a gente viu tanta coisa e eu falava assim, cara, é isso. Tem que trazer isso para minha igreja. Eu tenho que pegar isso que tá aqui no ar, na atmosfera, e trazer e nós começarmos a ir na direção que Deus quer, né? Sim. Não mais falar o que eu quero falar, entender que existe um contexto geral também como nação, e eu quero estar dentro disso, eu quero preparar a galera para isso, da minha igreja sair pessoas para as nações, enfim. Você sabe que esse também é um tema que tá fresquinho na minha memória, a gente conversando com a nossa liderança, com a minha esposa, que o profético, ele tem que ser buscado assim como os outros dons, né? A gente, não que a gente fique numa zona de conforto, mas nós somos levados a falar, eu sei fazer isso e Deus me usa dessa maneira, né? Pastor, aquele que é mestre, gosta de estar na zona de conforto, mas na sua área correta, né? Quando você vai para o profético, quando você vai para uma área, de repente, mais missional, de ir afora e ver prodígios e maravilhas, você está dizendo para o Senhor, Senhor, me usa também, eu quero ser ativado para esse tempo. Como você falou, eu tenho muito claro isso, que Deus tem algo a derramar para as nossas vidas. Entrando no gancho do legado, nós vimos, né, contando há pouco aqui, né, nossos pais, nossos pastores, nossos avós sendo usados de uma maneira sobrenatural. E quem são os de agora, né? Se não nós nos levantarmos e buscarmos esses dons. Está disponível, né? Mas que a gente entre debaixo da nuvem e diga, eis-me aqui, Senhor. É que a palavra diz, né? É que a Lindsay falou lá pra gente na terça lá. De todos os dons, principalmente o profético. Sim. Né? O profeta. Se você tiver que escolher algum, de certa forma, ele está falando assim, escolha de profecia. Porque é o que a igreja necessita, carece. E eu acredito também, pastor, nesse de profecia, nessa questão agora eu estou me abrindo para isso, eu acredito também que o apóstolo Paulo fala principalmente de profecia porque se não o único dom que você tem que ter total dependência de Deus. Por exemplo, mestre, você pode chegar a um ponto de achar assim, eu tô falando, ensinando as pessoas porque eu estudei, eu me capacitei para isso, então tem um pouquinho do eu. O pastoreio também tem formas de liderar. Eu me preparei para isso, eu li livros, eu fui buscar cursos para pastorear. Evangelista, eu fiz curso de missões. O profético, não. O profético, não existe uma mágica, uma fórmula mágica. Se você não tiver tendo face a face com o Senhor hoje, não tem. O que você vai entregar, né? Para você fazer um paralítico andar, por exemplo, não depende de você. Sim. Para você ter uma revelação dos céus sobre a vida daquela pessoa, não depende da tua capacidade. Não. Então, eu acredito nisso, principalmente profético, porque se você se lança, e eu tenho entendido isso agora, né? Se você se lança nisso, você está falando assim, quando você entrar nessa área de desconforto, para mim está sendo uma área de desconforto. Sim. É uma área que eu não domino e nunca vou dominar, porque é o Espírito que domina essa parte, né? E é um desconforto. Poxa, eu vou fazer algo aqui que eu não sei o que pode acontecer, cara. Tá fora do meu controle, mas se o Espírito tá falando no meu coração, então deixa que ele faça. Então é uma área que a gente mostra muito dependência de Deus e eu acredito que ele ama isso. Porque daí ele vai falar, não, beleza, agora é comigo. Saiu o Renan de cena, não existe Renan agora nessa parte, e agora o Espírito vai... É a renúncia que você falou também. Tipo, cara, aqui
Agora é só e não tem outro, né? Só o Espírito E Santo. ele vem como uma bomba e... Amém. É um tempo que eu creio que o Senhor tem direcionado esses nossos bate-papos aqui. Muitos deles já foram por esse lado de como nós devemos buscar o profético, ativar isso na nossa vida. Né? Como nós participamos do seminário de ativação, eu creio que cada vez mais nós temos que promover isso com a nossa geração. Sim. Cada vez mais nós devemos buscar isso como um dom do Senhor, como algo que está disponível, está preparado para nós, foi preparado para essa geração também. Não foi disponibilizado só para aqueles desbravadores, só para Aimee, só para Billy Graham, só para grandes avivalistas. Foi disponibilizado, está disponível para nós. Creio que o Senhor tem algo grande a derramar nas nossas vidas aí, essa nova geração. Você que está em casa, siga lá, o Pastor Renan Amorim, né, no Insta. Pastor.Renan Amorim. Olha aí, Pastor.Renan Amorim, Quadrangular Pinhais, segue eles lá. Segue a gente também, você que chegou até aqui. Faz um favor para todos nós, para que essa mensagem, tudo isso que foi compartilhado aqui, alcance mais pessoas, mostre para o YouTube, para o Spotify, que esse conteúdo é relevante e compartilha, comenta, interage em algum momento dessa tela aqui, interaja com esse vídeo, com esse podcast que você está ouvindo. E, queridos, tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesse podcast, no Upcast, foi proporcionado pelo Senhor, todo o direcionamento. E em alguns podcasts atrás nós começamos a lançar um desafio para você que nos assiste e quer, de certa forma, nos abençoar, seja com qualquer valor, seja com recurso, com o seu tempo também, que você pode estar nos ajudando, nos auxiliando para que esse podcast alcance mais pessoas. Você pode estar entrando em contato conosco através de algum botão aqui dessa tela, através de algum direct aqui. Fale conosco, nos procure nas nossas redes sociais, me procure também. Siga lá o Thiago Pinheiro, o Upcast, upgrade.iq, Quadrangular Brasil. Segue a gente, segue o pessoal da MV7, nos procura. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida também. Você pode fazer parte disso em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Pastor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Amém. Que o Senhor continue levando as nações, continue sendo relevante ali em Pinhais. Meu vizinho, dá para ir a pé na igreja dele. Mas o Senhor nos direcionou para Campina Grande do Sul. Amém. E que bom que vocês estão fazendo um trabalho relevante. Amém. Eu queria deixar uma palavra para vocês aqui. Amém. Claro. Pra galera também. Meu Deus, não recusamos. Uma coisa que eu recebi essa semana e acho que isso é muito forte na nossa geração. E para você que está em casa aí, o Richard falou bem assim para mim: "You not crazy". Você não está louco. Ele repetia isso cansavelmente. You not crazy, you not crazy, you not crazy. E aí, você não está louco, você não está louco. Porque às vezes a gente tem sonhos, cara. Igual isso aqui que vocês estão vivendo, o podcast, que eu sei que você já teve esse sonho lá atrás e hoje Deus está estruturando, está levantando pessoas para ajudar. Às vezes Deus coloca sonhos no nosso coração e a gente acha que a gente está louco. Então, por exemplo, ele liberou algumas coisas sobre a minha vida e eu ampliando a igreja, fazendo alguns sonhos que eu tenho, né, de comprar terrenos em volta da igreja e tal. E eu não tinha compartilhado nada com ninguém, nem principalmente com ele, né? E eu tava com esse sentimento, cara, eu tô ficando louco. Eu tô sonhando uns negócios fora da minha realidade. Sim. Tipo assim, eu tô ficando maluco. Eu pensava nisso, né? E eu sei que muitos jovens passam por isso. Assumi um grupo de jovens, tô com ideias que a gente sabe que é Deus que tá colocando no teu coração aquilo, né? Igual você teve essa ideia aqui do Upcast. Cara, Deus colocou isso no teu coração. E às vezes no nosso coração a gente se auto-sabota, né? Sim. Não, tô ficando maluco, vou desistir desse projeto, vou parar, não vai dar certo. Então eu queria deixar essa mensagem para você. You're not crazy. Não tô você louco. não está louco. Amém. E isso aqui vai dar muito fruto ainda em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, nós recebemos essa palavra. Amém. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo podcast. Deus abençoe. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.